Boa tarde, na paz do Senhor Jesus, motivo de alegria, estamos aqui para juntos meditarmos na palavra, que está baseado em Marcos capítulo 6 e versículo 47 e 48, que nos diz assim: Ao cair a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Aqui nós vamos ver que Jesus, ele estava juntamente com os discípulos, ensinando, e nós vamos ver que era necessário passar para o outro lado para ir até a cidade de Betsaida. E nós vamos ver que Jesus despediu a multidão, e nós vamos ver que Jesus, ele vai para um monte orar sozinho, e ele vai ordenar os discípulos para que eles passem do outro lado, pois tinha um propósito a cumprir em Betsaida. E nós vamos ver que na caminhada ali, nós vamos ver que na jornada, o vento começou a açoitar o barco. E nós vamos ver que o vento era contrário. E eles encontraram dificuldades para remar. E nós vamos ver que em nossas vidas, quantas vezes nós enfrentamos vento contrário. Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos tantos obstáculos para que nós conseguimos chegar no nosso propósito. Quantas vezes nós fazemos até mesmo um propósito com Deus e encontramos dificuldade para realizar, para cumprir o propósito com Deus. E nós vamos ver que aqui os discípulos, eles encontraram dificuldade e já era a quarta vigília da noite. E nós vamos ver que Jesus, ele vai vir andando por sobre as águas. E nós vamos ver que os discípulos, eles ficaram apavorados, acharam que era um fantasma. E nós vamos ver que aqui em Marcos vai falar que eles começaram a gritar. No versículo 46 vai nos dizer que eles gritaram, porque eles ficaram aterrados com medo, achando que era um fantasma. E nós vamos ver que Jesus vai dizer: não temais, tem bom ânimo, sou eu. Então nós vamos ver que Jesus sobe para cima do barco e o vento cessa. E eles ficaram atônitos com o que aconteceu. E nós vamos ver que eles não haviam compreendido ali o milagre dos pães. E o coração deles estava endurecido. Então nós vamos ver que quantas vezes nós enfrentamos ventos contrários em nossas vidas. Enfrentamos ventos contrários nas nossas emoções, enfrentamos ventos contrários no nosso trabalho, enfrentamos vento contrário em todos os âmbitos, as esferas da nossa vida. E é normal nós enfrentarmos vento contrário. Por quê? Porque esses ventos contrários vão fazer com que nós venhamos a nos desenvolver para melhor para com Deus, para melhor para conosco mesmo, para com as pessoas. E é a jornada ao qual o Senhor vai nos moldando. São os ventos contrários, porque eles trazem para nós experiência. Porque onde há somente bonança, você não vai conseguir desfrutar de novas experiências. E é nas tempestades, é nos ventos contrários que nós temos experiências. Experiências com Deus, experiência para nós testificar na nossa jornada de vida aqui nessa terra. E nós vamos ver que aqui foi uma experiência para os discípulos. Jesus, ele já havia declarado: passamos para o outro lado. Então nós vamos ver que ele ordena os discípulos para eles embarcar e passar do outro lado. Então Jesus já estava falando: haja o que houver, aconteça o que acontecer, vocês vão passar para o outro lado. Quantas vezes nós estamos em nossa jornada de fé e nós tememos
Por quê? Porque nós andamos muitas das vezes, vemos pela vista. E enquanto para nós podermos andar pela fé, nós não podemos andar pela vista. Porque a fé, ela vai fazer com que nós venhamos desenvolver os músculos da resiliência, da perseverança, da confiança em Deus. Não é na força do nosso braço, mas é na força do Senhor. E nós vamos ver que aqui os discípulos, não foi o vento contrário que impediu eles de chegar do outro lado. Porque o Senhor era com eles. Porque o Senhor estava, mesmo o Senhor em terra, estava observando o que eles estavam passando. Assim é nós, irmãos, assim é nós. Nós, muitas das vezes, estamos inquietos, estamos preocupados, mas o Senhor está observando qual é a atitude de fé que nós teremos em meio ao vento contrário, em meio às tempestades, em meio a tudo isso que vem para nos inquietar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo físico, para nos tirar o sono, para inquietar a nossa alma. E nós vamos ver que o coração deles estava endurecido. Eles não tiveram compreensão do milagre dos pães e foi necessário o Senhor para eles agir daquela maneira, para eles terem experiência para com Deus. Assim somos nós, assim é a nossa vida em Deus, assim é a nossa jornada de vida em Deus. E tá tudo bem, porque sabemos que não estamos sozinhos. Nós temos um guia, nós temos um mestre, nós temos o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graça. Obrigado, Jesus, por cada vitória alcançada. Aquelas que o Senhor tem nos concedido experiência, aquelas ao qual o Senhor está nos concedendo experiências. Pai, nós te bendizemos, visita os doentes nos hospitais, nos leitos, nas enfermarias. Visita, Jesus querido, Jesus amado, aqueles que não têm mais esperança e que parece que o vento contrário vai os destruir, vai os acabar com a vida deles. Concede a eles esperança, ânimo, coragem, fé, para que eles não venham desistir, para que eles não venham recuar, para que não venham desanimar, mas que possam estar perseverantes em fé na tua presença, porque tu estás conosco, a tua palavra é a nossa rocha, a tua presença nos conforta, nos consola, a tua presença nos confronta, a tua palavra nos instrui, nos orienta e nos guia. Visita, Senhor, a cada um, Pai, inscrito no canal, Pai, aqueles que irão se inscrever, Pai. Sim, aqueles que têm ajudado a divulgar a tua palavra, Pai. Visita, Jesus, que toda contrariedade, que todo espírito de enfermidade, que todo medo, todo espírito de intimidação venha cair por terra e o teu nome venha ser glorificado na vida de cada um dos teus filhos para a glória e o louvor do teu nome. Deus abençoe. Pensamento para o dia. Os ventos contrários nos trazem experiência nova.